estamos entrando num grande universo que é a economia. Por isso que é importante que você, estudante de contabilidade, possa ser apresentado a um cenário que vai além daquilo que muita gente imagina. Imaginar economia como algo que esteja simplesmente relacionado a finanças. Não é isso. A proposta desse curso que você inicia hoje é ampliar essa visão de que economia está relacionada a dinheiro, né? Desconstruir isso, tá? Economia está relacionada a dinheiro à medida que o dinheiro, a moeda, esse poder, claro, que o dinheiro traz, está relacionado à forma como o homem agiu ao longo do tempo para viver, para sobreviver, para satisfazer suas necessidades materiais. Então, nós estamos falando de riqueza do homem. Economia, portanto, é um universo muito amplo que acompanha muitas das nossas escolhas, das nossas decisões do cotidiano. Por isso que muitas vezes a economia parece complicado, porque de tão subjetiva que é, porque nos acompanha em tantas decisões, ela vai assumindo uma linguagem que muitas vezes se torna inacessível ao nosso dia a dia. Você, portanto, deve imaginar esse curso a partir da ideia de que a economia, ela estuda esse ato que se revela através dessa economicidade. O que eu quero dizer com isso? O fato de eu estar aqui com vocês, aprendendo e ensinando, eu renuncio estar na minha casa, principalmente às 10 da noite, o custo é mais alto, o meu custo de oportunidade é mais alto, porque nesse horário você poderia estar conversando com a sua família, lendo um livro, ouvindo uma música, e você está tomando uma decisão por uma alternativa diferente. Então, a economia tem essa relação de fazer escolhas, né? De estar relacionado com renúncias. Não dá para ter duas coisas ao mesmo tempo. Economia, portanto, é uma ciência. Você vai, se você ainda não pôde ler, vai ler isso na sua unidade 1 do seu material. Ela pode ser pensada como uma ciência que envolve escolha. Além disso, a ciência da escassez, porque nós não conseguimos fazer duas coisas, tomar duas decisões. Isso dito sob uma perspectiva individual. No contexto empresarial, no contexto corporativo, ou nas decisões que a sociedade tem que tomar, isso tem uma proporção imensa, porque a gente tem que tomar uma decisão e deixar outra para trás. Não dá para fazer as duas coisas. Portanto, como a Meire comentou do câmbio, né, da questão do dólar, que a gente vai falar, imagina que para que a gente possa cuidar da inflação, manter um nível de preços aceitável, eu tenho que driblar o desemprego. Esse tipo de coisa a gente vai aprender ao longo do tempo, né, nesse nosso curso. No entanto, eu preciso falar um pouquinho com você como o economista pensa, como o contador pode usar esse recurso de como a economia age, no sentido de ampliar a visão. Então, a economia não é simplesmente uma economia financeira, não é simplesmente ganhar dinheiro, né? Tem uma coisa que o economista não gosta, é quando, depois de ter estudado anos, econometria, estatística, modelos diversos, e alguém chama para falar do cartão de crédito, né? Como cuidar dos juros do cartão de crédito. Como se fosse uma redução do que é a dificuldade, a complexidade de entender as atitudes humanas para tomar decisões acerca de como satisfazer essas necessidades materiais que são ilimitadas. Tá? Então, estou fazendo todo esse rodeio para que você possa, assim, se deliciar, porque economia é um amplo universo. Mas eu não vou ficar só nisso, não, porque senão a gente filosofa aqui, tá? Falar de economia é, portanto, importante, interessante, prudente falar dos conceitos fundamentais. Quando a gente aprende esses conceitos fundamentais, a gente entende um pouquinho melhor essa linguagem, esse economês mesmo, né? Então,
É importante que você entenda que a economia, como nós a conhecemos, aí eu vou começar, eu dei uma olhada, uma folheada no livro, porque o livro foi escrito por outros autores, né? Embora eu tenha alguns materiais, esse material de vocês de economia foram escritos por colegas inteligentíssimos, e aí eu vou começar o raciocínio de trás para frente. Para entender economia, essa linguagem, muitas vezes assim complexa, chata, mais importante, nós precisamos lembrar que nós nos organizamos socialmente numa economia de mercado, numa economia dita capitalista. O que é uma economia capitalista? É uma economia que vai produzir, que as empresas tomam a decisão de produzir, elas se colocam à disposição da sociedade para produzir computador, telas, webcam, calendários, alto-falantes, carro, câmeras, camisetas, serviço de dentista, serviço de corte de cabelo, produzir lâmpada de LED, luminárias, enfim. Essas decisões empresariais são tomadas porque essas empresas têm lucro. Essa é o objetivo da atividade empresarial. Nós estamos fazendo uma redução gigante aqui, mas a ideia é essa. E economicamente, o consumidor ele quer ter o máximo de satisfação possível. Então eu quero ter o máximo de coisas possíveis. Eu quero ter um máximo de dinheiro, mas eu quero ter quantos carros eu puder ter, eu quero ter o máximo de computador, o máximo de conhecimento, enfim, as minhas necessidades são ilimitadas. E conforme se a gente fosse fazer uma análise histórica aqui, essas necessidades elas foram aumentando ao longo do tempo, né, ao longo da história. O fato é que essa relação da economia está nisso, né? Alguém que produz para satisfazer uma necessidade de indivíduo, uma necessidade familiar, tá? Então eu tô começando a apresentar os conceitos para a gente chegar nesse entendimento econômico e aí sim poder falar de câmbio, poder falar da taxa Selic, importação, balanço de pagamentos, mas sem ter essa noção de como a economia pensa, pode parecer mais confuso quando a gente fala de macro. Então eu falo de conceitos fundamentais, a gente dá uma pincelada na microeconomia e fala da macro. Mas tudo isso dá oportunidade para fazer hoje ainda. Então veja, nós estamos falando de que os homens precisam satisfazer suas necessidades materiais, porque nós não somos seres isolados, isso é impossível e impensado. Não, todo mundo precisa de alguma coisa, nós vivemos em conjunto, e para viver em conjunto nós precisamos nos organizar, e quem é, em princípio, nesse aspecto, o grande termômetro, mas não só termômetro não é uma palavra boa para isso. Quem é o grande protagonista dessa forma de nos organizarmos e poder viver, poder sobreviver, poder então ter uma cultura no sentido de usar roupa, no sentido de poder passar fio dental, escovar dente, cortar cabelo, passar esse laquezinho fino que eu passei aqui, usar brincos, rímelzinho, as mulheres, enfim, nós precisamos de trabalho. Né? Então, eu ia falar que era um termômetro, mas não. O trabalho, ele é o grande protagonista da economia. No ano passado, em 2019, quando teve a greve dos caminhoneiros, nós sentimos isso de forma muito forte. Eu, de modo especial, percebi isso de forma muito intensa. Quando cada segmento para a sua atividade, o mundo para. Nós estamos vivendo essas crises, né, assim, diferentes. Então, quando os caminhoneiros pararam, parou toda a logística, o Brasil parou. Quando os caminhoneiros pararam, os produtores de leite sofreram, não tinha como transportar, enfim. O trabalho é o grande protagonista. Quando eu estou aqui me apresentando e facilitando esse processo de conhecimento, eu estou vendendo um serviço.
né? Quando você está na sua empresa de contabilidade, organizando, registrando dados, relatórios, você está exercendo serviço, cada um vai fazendo seu papel. O trabalho, portanto, é o protagonista desse sistema econômico, certo? As pessoas precisam consumir, a grande medida do trabalho é a renda. E ela vai ser o limitador daquilo que você pode consumir, da sua cesta de bens e serviços. Ok? De modo, assim, geral, eu paro por aqui nessa visão mais ampla. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a economia atua em todo esse universo que envolve a produção, a circulação, a distribuição e o consumo das diversas mercadorias, dos diversos serviços.